Oi, pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon. Nós vamos ler a epístola toda. Epístola de Paulo a Filemon. Permaneçam sentados. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Eu pagarei, para não te alegrar, que também tu me deves até a ti mesmo. Alegar, perdão. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, na tua presença, na presença dos teus filhos, os santos reunidos nessa manhã, como igreja do Senhor, para a adoração, para ouvir a tua voz, ó Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor, pela porção da tua palavra que alimenta a nossa alma, que quebra, Senhor, nossos corações, que nos ajuda, Senhor, na caminhada cristã. Fala-nos, ó Deus, pois precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, os nossos ouvidos, ó Deus, estão atentos. Para a glória do teu nome, eu oro nessa hora. Amém. Meus amados, deixe-me começar esta mensagem fazendo uma pergunta a você. O que você faria se você estivesse preso? Parece uma pergunta que não tem muita lógica.
Haja visto, eu estou diante de pessoas que não devem nada à justiça, que têm uma reputação, que servem à sociedade como pessoas de bem. Mas se por um acaso houvesse uma grande perseguição no nosso país, e por causa do seu amor a Jesus Cristo, da sua vida devota a Cristo e a sua igreja, colocassem diante de você a seguinte pergunta, com uma única saída: ou serve a Cristo, ou você irá preso. Primeiro, o que você e eu responderíamos? Será que esta geração está pronta para dizer: prenda-me, coloque as algemas por amor a Cristo Jesus, eu o sirvo e eu o amo? A segunda é: o que faríamos de fato se estivéssemos em cárcere? Certa feita eu visitava um desses presídios e o policial disse assim: pastor, é aqui o local onde a criança chora e a mãe não vê. E de fato, o que nós encontramos em presídios, o que nós encontramos em delegacias, é choro de alguns e alegria de outros. O apóstolo Paulo está preso. E ele está preso por amor a Jesus Cristo, por causa da pregação do Evangelho. Ele está preso porque a sua conduta, a sua ética vai na contramão do império, vai na contramão dos sacerdotes, vai contra a ética da religião atual que quer servir a Cristo, que quer servir a Deus não por meio de Cristo, mas por meio da lei. Está preso o apóstolo Paulo. E dentro da prisão, ele prega o evangelho. E essa não é a primeira vez que nós vemos Paulo pregar o evangelho em cadeias. Ele prega, e um certo homem que tem o nome de Onésimo, um escravo fugido, um homem que sai dos cuidados do seu Senhor, está preso com o apóstolo Paulo. Ele escuta o evangelho, ele escuta falar sobre Jesus, ele agora entende que por mais que ele seja um escravo no sentido real da palavra, não no sentido religioso, ele agora tem plena liberdade, mesmo estando em algemas. Embora acredita-se que Onésimo, dentro da casa de Filemon, não usasse algemas e que era muito bem cuidado pela família. Paulo prega o evangelho. Ele é aquele homem que prega o evangelho a tempo e fora de tempo. E ele gera um filho dentro da cadeia. Veja, e esse homem é convencido pelo apóstolo Paulo a voltar para a casa de seu senhor. E esse homem, que é o seu senhor, o irmão Filemon, um crente piedoso, um nobre de posses, uma vez que quem tinha escravos era de fato um homem rico. Esse homem é um homem fiel, é um servo de Jesus, é um homem que serve a Deus com uma igreja que funciona dentro da sua casa. Interessante é que, se você olhar todos esses 21 versículos, você vai perceber que essa carta do apóstolo Paulo é uma carta que tem um tom pessoal. É uma carta recheada de amor. É uma carta que nós vemos o coração de um velho apóstolo que serviu a Deus até aquele momento, falando com um líder seu. E ele fala debaixo de muita alegria. Ele pede para que Filemon receba o mais novo professo na fé, não apenas em sua casa, mas também o receba na igreja.
que ele seja recebido como membro daquela igreja que reúne-se dentro de sua casa. Meus amados irmãos, nós não sabemos ao certo em que prisão o apóstolo Paulo está. Há uma divergência. Alguns acreditam que ele está preso em Roma. Alguns acreditam que não, ele está preso em Éfeso. Mas pouco importa onde ele está preso. O que mais importa é o teor da carta. É a sua atitude diante da prisão. É a sua atitude de pregar o evangelho e de pedir para que um filho que foi gerado ali seja recebido não como escravo, mas muito mais do que isso, como membro da igreja. Veja, a igreja de Colossenses estava passando por uma luta ferrenha. Não diferente das outras cartas e principalmente da época em que o apóstolo Paulo escreve. Havia crescido naquela época uma doutrina chamada gnosticismo, e essa parte do gnosticismo era uma parte mais mística, que tentava enganar os crentes professos daquela igreja. E aí eu acho bonito, irmãos, a casa de Filemon seria o alvo perfeito para que essa seita fosse disseminada. Não somente a igreja estava em perigo, bem como a família do irmão Filemon. Quando você olha para a epístola de Paulo a Filemon e a sua carta à igreja aos Colossenses, você vai perceber que provavelmente o filho dele, ou o filho de Filemon, era um pregador e a esposa uma coluna na igreja e na família. Vamos ao texto. Paulo começa essa carta com uma saudação que é diferente de todas as outras que ele endereça. Diferente a Timóteo, diferente a Tito, diferente à igreja que estava crescendo lá em Roma, diferente aos Tessalonicenses. Paulo começa dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Paulo, ao escrever essa carta, ao enviá-la a Filemon, ele começa dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não por ter cometido algum delito, não por ter ido contra a lei, mas ir contra as regras da ética de sua época. Ora, o apóstolo Paulo, você é conhecedor, você sabe quem ele é. Fariseu de fariseu, quanto à lei, ele era muito melhor. Ele era melhor do que os da sua época, da sua idade. E o apóstolo Paulo diz assim: prisioneiro de Jesus Cristo, deixando claro duas coisas. Primeiro, ele estava preso porque pregaram o evangelho, mas ao mesmo tempo ele era escravo, ele era preso à pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Dessa prisão ele não queria sair. De Jesus ele não sairia. E é interessante, ele diz: preso por causa de Jesus, está comigo também o irmão Timóteo. Não sabe se ao certo se Timóteo estava preso com ele. Mas Timóteo cooperava com Paulo em sua prisão, levando as cartas, pastoreando, recebendo a instrução do apóstolo. Interessante, irmãos, a carta é uma carta aberta. Por que ela é uma carta aberta? Porque Paulo fala nome de pessoas, não é especificamente a Filemon, embora seja o destinatário principal, mas a casa de Filemon, aonde reunia-se uma igreja, aonde a carta deveria ser lida, aonde as pessoas aprendiam acerca de Jesus, e você sabe disso, que no início do cristianismo as igrejas, elas funcionavam dentro da casa dos irmãos. Com o passar do tempo, com o passar dos séculos,
a igreja começa a se reunir em um outro local. E essa carta é enviada, é lida na casa de Filemon, bem como na igreja, ou a carta aos Colossenses. E veja, ele também envia essa carta para que ela seja lida pelos laodicenses. Paulo cita Timóteo, como eu já falei na saudação, seu filho na fé. Ele chama Filemon de amado, demonstrando desde já que Filemon tinha um laço de amor, de irmandade, de companheirismo com o apóstolo Paulo. E essa carta também é endereçada, provavelmente, à esposa de Filemon, bem como, provavelmente, ao seu filho, pregador do evangelho, chamado Arquipo. Filemon é um homem rico, um gentio que se converteu no ministério do apóstolo Paulo. Paulo chama ele de nosso colaborador, deixando claro exatamente que ele servia aquela igreja como uma liderança. Ele está recebendo essa carta, e ele diz que o seu filho, Arquipo, lá em Colossenses capítulo 4, verso 17, é um pregador da palavra. Ele diz assim, diz também Arquipo, atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para o cumprires com alegria. E nós temos aqui a típica saudação, do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é uma saudação tipicamente judaica, a paz, shalom para vocês. Segunda coisa importante, ou segunda notícia que nós temos dessa carta, é que ela nos mostra quem é, de fato, o crente Filemon. Ele é um colaborador, ele é um irmão amado, a sua família está envolvida na igreja, mas do verso 4 ao verso 7, o apóstolo Paulo faz questão de demonstrar quem ele é. E é interessante porque de gerações à frente, Filemon, juntamente com sua casa, vai ser lembrada. E ele, como um crente fiel, é lembrado por causa daquilo que ele é em Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Pelo laço que ele tinha, pelo estreitamento, pelo amor e por ser uma liderança, Filemon fazia parte das orações do apóstolo Paulo. E não somente isso. Há em Filemon, segundo Russell Shedd, 3 aspectos de um cristão que chama a atenção do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, estou ciente de teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. 3 aspectos de um crente que chama a atenção do apóstolo Paulo. É um homem de fé, Filemon. É um homem amoroso. É um homem que preza pela coinonia da igreja, saber a comunhão da igreja. E ele faz isso tudo por amor a Jesus e por amor aos santos que se reúnem em sua casa. Interessante que no versículo 6, Paulo atenta para que Filemon exerça a sua fé, que ela não fique parada, que ela seja uma fé operante. E Filemon é o tipo de crente que conseguia reanimar aqueles que estavam desanimados. Paulo diz assim, eu estou alegre, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Do verso 8 até o verso final, nós temos
Paulo chamando a atenção de Filemon. Agora ele vai dizer o porquê, de fato, ele envia essa carta de forma pessoal a ele. Uma carta aberta que deve ser também lida na igreja. E aqui do verso 8 até o verso 21, nós vamos ver 3 coisas importantes. Primeiro, perdão, comunhão e restauração. Veja, Paulo conhece Onésimo na prisão. Onésimo é um escravo e o seu senhor Filemon, na realidade o seu senhor é Filemon, perdão. E aqui, irmãos, eu não tenho interesse de entrar nessa questão. Por que Filemon tinha escravos e entrar nesse debate, não nesse momento. Importa-nos saber que a questão dos escravos na época do apóstolo Paulo era muito diferente dos séculos para frente. E em Filemon, todos são de acordo de que os escravos de sua casa eram tratados como irmãos e filhos amados. Por isso Paulo faz questão de enviá-lo novamente para Filemon, a saber, Onésimo. E aí me chama a atenção o verso 8, porque Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Paulo começa dizendo assim: eu vou te dar uma ordem. A palavra aqui conecta com tudo aquilo que Paulo já apresentou sobre Filemon. Um homem de fé, um homem que preza pela comunhão e um homem que ama Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz assim: eu tenho liberdade em Cristo para dar esse comando a você. A palavra no original do grego não é apenas ordenar, mas dá um comando, como se Paulo fosse o senhor de Filemon. E ele diz assim: eu te ordeno, por causa dessa liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. E com o desenrolar da carta você vai ver que Paulo, lá na saudação final, vai dizer assim: eu estou bem certo que você vai ser um homem obediente e que farás muito mais do que eu estou pedindo, porque ele sabia quem era Filemon. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai falar é que ele solicita a Filemon com base, primeiro, no amor, na sua velhice e na prisão aonde ele está. Ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor que une a igreja, do amor que unia Filemon e o apóstolo Paulo, do amor que estava envolvido naquela igreja, no amor, na koinonia, na comunhão. E aí Paulo diz na velhice, provavelmente Paulo já tem aqui mais de 60 anos. E ele diz assim: eu estou velho. É como se ele dissesse: acredite no que eu estou dizendo. Onésimo mudou. Onésimo é outra pessoa. E eu rogo a você, em prisão, por causa do evangelho de Jesus Cristo. E aí ele agora vai entrar de forma mais profunda na sua solicitação ao apóstolo Paulo. Irmãos, essa mensagem que eu vos trago nessa manhã, ela é fruto de uma devocional minha. E eu fiquei muito emocionado quando eu li o verso 10 em diante, porque Paulo começa dizendo assim: eu solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo dera trabalho a Filemon porque fugiu. Alguns acreditam que se Paulo estivesse preso em Roma, Onésimo também estaria lá. E ele é preso ali naquele local porque ele é seduzido pela cidade de Roma, por tudo que a cidade podia oferecer. E Paulo diz assim: eu solicito em favor de meu filho. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo para Filemon que Onésimo não é um escravo, não é mais um gentil, mas agora um filho que ele gerou. Ele pregou, ele cuidou, ele discipulou, e ele diz assim: Filemon, antes ele foi inútil a você, mas atualmente, porém, é útil
a mim e a ti. Ele terá utilidade. Essa utilidade não é o trabalho forçado, braçal, não é colocar força. Pelo contrário, essa utilidade que o apóstolo Paulo fala tem a ver com o acréscimo de Onésimo na igreja e ele ser tratado como um membro, com uma possibilidade futura de ser um futuro líder daquela igreja. Solicito a favor do meu filho. E é interessante que o apóstolo Paulo usa da providência divina para chamar a atenção de Filemon. Filemon, entenda uma coisa. Ele saiu de ti com um propósito. Ele foi para um local, foi preso nesse local com um propósito. E qual é o propósito? A sua conversão. O apóstolo Paulo chama a atenção de Filemon para que ele entenda a ação, a providência de Deus na saída de Onésimo de dentro de sua casa. Interessante é que o verso 12, Paulo diz assim: eu te envio de volta meu próprio coração. Que coisa mais linda e mais bela, irmãos. Paulo realmente adotou Onésimo como um filho. E ele está dizendo com base no amor, na comunhão, na alegria. Ele diz assim, olha, receba ele como se você estivesse recebendo a mim. É o meu coração que está aí. É como se Paulo estivesse dizendo assim, o que faz esse coração bater é a mesma coisa que faz o meu coração bater. O que enche cada veia desse coração é o que enche o meu coração, receba como se fosse o meu próprio. Meus amados, o apóstolo Paulo roga de fato para que Filemon receba agora o seu filho na fé, não como um escravo, mas como um irmão, como um filho, como a seu próprio coração. E o apóstolo Paulo dá caminhos aqui claros de como restaurar uma pessoa, como restaurar laços. Ele diz assim no verso 16, receba como irmão, não mais como escravo. Leve em consideração quem o discipulou, o apóstolo Paulo, líder. Perdoa-lhe, e se ele dever alguma coisa a você, coloca na minha conta, mas lembra também que tu tens uma dívida comigo, a saber, a tua própria vida. O apóstolo Paulo foi magistral nessa colocação, porque se ele não tivesse dinheiro para pagar a conta, embora ele tenha dito assim, eu pagarei toda a conta que ele deixar aí. E aí, o verso 20, eu queria que você voltasse os seus olhos para o verso 20, ele diz assim, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Veja, Paulo diz que uma das características de Filemon é o quê? Reanimar os crentes. Aí o velho Paulo na prisão diz assim, Filemon, reanima também o meu coração. Me dá essa alegria. Estou preso. Mas não há maior alegria para mim do que saber que Onésimo foi recebido com amor por ti, por tua casa e pela igreja. O final é surpreendente. Paulo conhece tanto Filemon que ele diz assim, eu estou certo da tua obediência. Lembra que ele diz assim? Eu ordeno. Eu sei que você fará muito mais do que eu estou pedindo. Meus irmãos, eu queria trazer algumas aplicações rápidas aqui nessa manhã. Primeiro, eu quero que você possa voltar aqui rapidamente comigo. Lembra que eu falei que provavelmente aquela irmã
aquele jovem provavelmente seja a esposa de Filemon e provavelmente o filho de Filemon. E a igreja se reunia onde? Na sua casa. Todo mundo estava envolvido. Paulo faz uma lembrança lá, quando ele escreve aos Colossenses, para que o jovem se dedique àquilo para o qual ele foi chamado. É de comum acordo entre todos os comentaristas que aquele jovem era um pregador, um colaborador. Veja, irmãos, faça da sua casa a sua primeira igreja. Faça da sua casa a sua primeira igreja. Se isso não tivesse valor nenhum, não estaria aqui o fato do apóstolo Paulo dizer a igreja que se reúne na tua casa, levando em consideração a família que serve a Deus. Meus amados irmãos, mais do que nunca, nós precisamos entender que a nossa família é a nossa primeira igreja. E que nós, e aqui vai um recado, uma palavra direcionada aos homens. Você, cabra cearense, me escute nessa manhã. Você deve, e a você foi dada a responsabilidade de fazer da tua casa uma extensão do reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele fala muito bem sobre essa relação de como deve ser o lar cristão. Ele fala sobre os papéis muito bem definidos ali. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é o papel do filho. E todos devem, pai, mãe, filho, quem estiver dentro da casa, deve considerar o outro. Meus amados irmãos, nós vivemos uma crise muito grande nos dias atuais, onde os homens têm todo tipo de força voltada para alguma coisa, para o futebol, para o carro, para o seu trabalho, para a sua vida, para os seus negócios, mas estão dizendo que não há tempo para pregar para os da sua casa. A igreja começa dentro do nosso lar. E aí você vive dizendo assim, a minha esposa dá problema. A minha esposa é muito mandona, a minha esposa é insubmissa, a minha esposa é isso, é aquilo, é culpa sua. Porque o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, diz claramente que a mulher é santificada pela palavra de Deus. E se você falhar nessa tarefa, você perderá a sua casa e a sua família. Estamos diante de uma realidade onde dentro de uma casa funciona uma igreja. Mas acima de tudo, estamos diante de uma realidade onde o pai, a mãe e o filho servem a Deus antes de qualquer coisa. Você quer ver seu filho servindo a Deus? Você quer ver a sua esposa servindo a Deus? Assuma o seu papel dentro do lar. Pregue o evangelho para dentro da sua casa. Faça os cultos domésticos. Diariamente. Toda hora. Chame os seus filhos para a palavra. Chame a sua esposa para a palavra. E não me diga que não tem tempo, porque nós temos tempo. Homem, santifique a sua esposa e os seus filhos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E isso tem que ser diariamente. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é que Filemon é um crente para ser lembrado, e ele foi lembrado de gerações para frente. Até a volta de Jesus, a epístola de Paulo a Filemon será lida. Até a volta de Jesus, o novo convertido, aquele que já serve a Deus com muito tempo, lembrará, e outro saberá quem é Filemon.
um crente a ser lembrado. Uma ovelha que dava ao apóstolo Paulo muita alegria. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Que tipo de ovelha é você? Ou que tipo de ovelha somos nós? Veja, Paulo diz assim no verso 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo é um pastor, velho pastor que está preso. E veja, irmãos, há ovelhas que são lembradas nas nossas orações e são lembradas de toda forma. E não somente são lembradas nas orações dos pastores, mas também como são lembradas umas para com as outras. A pergunta que eu faço é: você está sendo lembrado por causa da alegria que você causa? Ou você é lembrado por causa da tristeza que você gerou a alguém? Uma pergunta para reflexão nessa manhã. Filemão é um crente a ser lembrado. Um homem amoroso. Há 3 coisas importantes em Filemão: a fé, o amor e a comunhão. Mas Paulo, antes de falar sobre a operosidade da fé de Filemão, ele diz assim: eu me alegro sempre que eu me lembro de você nas minhas orações. Ah, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já causei muita tristeza a pastores. Um dia eu estava num congresso e eu vi o meu segundo pastor. E ele tinha ido embora da igreja com tantas mágoas no coração, lutas, tristezas. E naquele congresso, eu já ordenado, eu ouvi, e confesso a vocês que a primeira coisa que eu quis fazer foi me esconder dele, porque eu sabia o tipo de ovelha que eu tinha sido. E de repente, a esposa dele me reconhece, e eu vou até eles, e a primeira coisa que eu faço é: pastor, eu gostaria de lhe pedir perdão, porque hoje eu sei. Porque hoje, como pastor, eu sei o quão difícil é acalmar o rebanho. E ele, em lágrimas, disse: eu esperei 5 anos por esse encontro. Eu também quero lhe pedir perdão. A vontade que eu tive foi de perguntar a ele se ele se lembrava de mim em suas orações e que tipo de sentimento ele tinha quando se lembrava de mim. Mas eu não tive coragem de fazer aquela pergunta. Porque se ele esperou 5 anos para que eu pedisse perdão a ele, é porque todas as vezes que ele lembrava da tristeza que eu causei a ele como ovelha. E ele sabe que como pastor errou, pois também pediu perdão. Restauração. Veja, irmãos, não somente isso. Paulo faz questão de dizer que a fé de Filemão era uma fé operosa, que ele prezava pela coinonia da igreja. Em uma das aulas de aconselhamento bíblico, me lembro das palavras do Dr. Valdeci, um pastor muito amoroso da nossa igreja, responsável pela Secretaria Nacional de Apoio Pastoral. Em uma das aulas, e a aula do pastor Valdeci em mestrado, nós não tínhamos como não sair dali chorando. Todo o testemunho que ele dava em uma aula de mestrado, presbítero, causava choro em nós, alunos. E uma das coisas que ele nos ensinou, e é uma coisa que eu tento levar, e às vezes não consigo: a irresponsabilidade do outro não me dá o direito de também ser irresponsável. Meus amados irmãos, nós vivemos em comunidade. E aqui eu vou jogar todo mundo no fogo. Todos nós erramos em algum momento.
Todos nós perdemos a postura em algum momento. Mas sabe o que o apóstolo Paulo nos ensina, e isso mastigou? Eu passei a noite acordado, me lembrando disso, eu disse, meu Deus, será que eu tenho prezado pela coinonia dos teus filhos? Da tua igreja? Será que nós temos prezado pela coinonia da igreja e tratado as nossas querelas no particular? Será que nós estamos ajuntando o povo de Deus ou nós estamos afastando o povo de Deus? Será que nós estamos conduzindo os irmãos a uma coinonia, embora lá fora as dinamites estejam estourando? Ou nós estamos simplesmente abrindo a porta do curral e dizendo, sai do nosso meio e vai procurar outra coinonia? Paulo falando a Filemão, ele diz claramente, Filemão, eu me alegro porque você é alguém que preza pela comunhão. Mas não somente isso. Filemão é um homem que reanima os cansados e dá vigor aos que estão feridos. Ele é aquele cara que bota todo mundo para cima. Filemão é aquele líder que diz ao apóstolo Paulo, eu estou feliz porque você tem sido uma pessoa que tem reanimado o coração dos santos. Oh, irmãos, longe de nós colocarmos um evangelho pesado nas costas dos crentes. Não ache você que eu estou falando direcionado para você. Eu estou falando para toda a igreja. Mas antes, eu gemi e chorei por causa da palavra do Senhor. O nosso papel como crentes é exatamente esse, reanimar um ao outro. Às vezes o que a gente vê é gente com o coração endurecido, às vezes maltratado, desanimando o povo de Deus. E isso não pode acontecer no nosso meio, nós somos uma comunidade dos santos. E nem pode acontecer entre nós, líderes. Nós temos que ser principalmente o exemplo dos fiéis. Nós temos que ser esse tipo de pessoa que coloca todo mundo para cima. Um dia eu fui conhecer um seminário. O seminário estourava nas redes sociais. Testemunho de gente que estava se formando. E aquela coisa toda, eu disse, eu quero conhecer esse seminário. E eu fui para conhecer esse seminário. E quando eu cheguei lá, era um seminário com 2 salas. Mas todo mundo achava que aquele seminário era um baita de um seminário. 2 salinhas. Uma secretariazinha simples, singela, pequena. Com um povo alegre, amado. E a pessoa que falava lá no Instagram, no nosso seminário, eu me formei nesse seminário, e caramba, quando eu cheguei lá para conhecer, tinha outros que queriam conhecer e outros se tornando aluno. Sabe, reanime o irmão que está do seu lado, meu irmão. Injete fé no coração dele, mas se você está sem fé, vá para Jesus. Porque Ele derrama perdão e graça. Ele enche os nossos corações de fé o suficiente para a gente reanimar o outro, sacudir o outro. Nós estamos aí à beira dos 140 anos. Não trabalhe contra, mas se una todos para, como um só povo, pegar a mão do outro e seguir em frente, para que o nome de Jesus seja glorificado. Filemão não tinha só essas características. Filemão é um tipo de crente que sabe receber ordens e conselhos. E aí eu faço uma pergunta. Vou jogar logo a bomba para ele. Ele é o titular. Auxiliar não tem culpa de nada.
Imagine se o pastor titular da igreja chega e diz assim: eu ordeno que você faça isso. Ordena coisa nenhuma. Quem é o senhor para ordenar alguma coisa? O senhor acha que da sua liderança o senhor pode fazer isso? Quem o senhor pensa que é? Eu vou fazer uma denúncia ao presbitério. Vou envenenar os outros porque o senhor está usando da sua autoridade. Quem é o senhor para ordenar? Calma, gente. Ele é o pastor. Assim como Paulo era o pastor da igreja, ele diz a Filemon: eu ordeno. Na liberdade que eu tenho em Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes é melhor obedecer do que sacrificar. É a palavra de Deus. Estava com 19 anos de idade, eu fui para Jocum, me formei no primeiro curso e no segundo curso eu fui reprovado. Meu pai ficou uma arara comigo. E eu fui reprovado com base em uma mentira. Não podia beijar ninguém. Ninguém podia se beijar no curso. E a menina disse que eu beijei ela. Eu não beijei ela. Fui reprovado. Eu fui chorar. A vontade que eu tinha era de dizer tudo que eu podia dizer em relação àquela entidade. Acontece que o Senhor me falou por meio da sua palavra quando ele diz a Pedro, ele diz assim: Pedro, o que eu te faço agora, tu só entenderás depois. 3 dias depois eu recebo uma frase no meu Orkut, ao novo. No meu Orkut, uma palavra assim: ter chorado muito é como falar em muitas outras línguas. Dá acesso a várias pessoas. Hoje eu sei tratar a gente com injustiça, que passou pela injustiça, que chorou e que chora. Paulo diz assim: eu estou certo da tua obediência. Cristão, irmão, irmã, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é uma característica de Cristo. Se nós imitamos a Jesus, nós também devemos ser obedientes. A sua palavra e a liderança da igreja. Se nós estivermos errados, nós iremos prestar conta com Deus. Mas se você for insubmisso e rebelde, tenha por certo que você vai colher os frutos dessa desobediência e dessa insubmissão. Todos nós colhemos. Veja, irmãos, eu quero encerrar dizendo como nós restauramos os relacionamentos. Primeiro, Paulo diz assim: eu te envio de volta uma pessoa e quero dizer o meu próprio coração. Quem estava enviando Onésimo de volta era o apóstolo Paulo. E ele diz: eu quero que ele seja recebido não como escravo, mas como um santo. Meus queridos irmãos, quando alguém que de repente caiu em falta, passou por alguma luta, algum problema, e ele for restaurado, receba-o não como faltoso, mas como alguém que a graça de Deus restaurou. Receba como um irmão amado, querido, sem apontar-lhe as ofensas que ele cometeu, sem trazer à sua memória os pecados que ele cometeu. Mas receba ele como um irmão que está sendo restaurado. Celebre a restauração, celebrem a comunhão, celebremos a coinonia da igreja. E quanto depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Que Deus abençoe a sua vida
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Que nós possamos primeiro, lembre-se, faça da sua casa o quê? Vamos todo mundo dizer, faça da sua casa a sua igreja. Atenção, homens, responsabilidade sua pregar o evangelho para a esposa e para os filhos. Segundo, como você quer ser lembrado? Como alguém que causou alegria à sua liderança ou tristeza à sua liderança? A sua fé é operosa? A nossa fé é operosa, se ela é, quais são essas características de uma fé que nós temos trabalhado aqui na igreja, ou na vida, ou no seu dia a dia? Por último, celebre a restauração. Receba o irmão que pecou como um irmão querido, amado, recomendado, referendado por Deus e pelo conselho de sua igreja. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.